Agora nós vamos trazer boas notícias aqui, boas notícias para Rio Claro, para a nossa região, em relação às exportações. As empresas exportando mais e isso acaba gerando aí, movimentando a nossa economia. Para falar sobre esse assunto, trazer os números, nós já estamos aqui no estúdio com o João Zaine. O Zaine, que é gerente regional do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, aqui da Regional Rio Claro. Zaine, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Meio de feriadão, né? Um carnaval fora de época e vamos que vamos. Feriado esquisito dessa vez, falando em carnaval, falando em Tiradentes e trazendo agora, né, boas notícias. Exportações da região de Rio Claro crescem 98,2% no primeiro bimestre de 2022. Havia uma expectativa de retomada da economia, mas acho que até veio um pouco antes do esperado no caso aí das exportações. A gente já tem observado a movimentação na indústria de transformação, principalmente aqui em Rio Claro e região, né? Lembrando que a regional de Rio Claro é composta por 7 municípios. Esses números não se referem somente à cidade de Rio Claro. Rio Claro, Santa Gertrudes, Araras, Leme, Corumbataí, Tirapina e Ipeúna. São os 7 municípios que compõem a nossa regional. E a gente vem observando, agora mais especificamente em Rio Claro, um aumento da demanda e da procura por mão de obra. A gente sente isso na qualificação profissional que vem aumentando lá no Senai, a procura por empresas por qualificação profissional, a procura dos grupos de RH. Veja agora a feira que aconteceu no shopping, né? O número de vagas oferecidas, o número de pessoas interessadas, e a gente observa que esse número vem crescendo. Essa retomada da economia, principalmente ligada à cadeia produtiva do setor da construção civil, vem aumentando gradativamente desde o meio da pandemia já para frente. Por que isso, cara? Porque as pessoas pararam de viajar, pararam de passear, iam menos a restaurantes e tudo mais, então elas começavam a construir, a reformar sua casa, aquela coisa que estava paradinha. Então vou trocar geladeira, vou fazer aquela reforma que a esposa estava pedindo, que a família queria, vou trocar de casa, e isso movimentou muito a economia. Consequentemente, movimenta também toda essa cadeia produtiva, tubos e conexões, que a gente é forte, linha branca, que a gente é forte, pisos, revestimentos, que também a região é muito forte, e toda a indústria que envolve essa cadeia produtiva. Acaba compensando, né? Os bons resultados da indústria acabam compensando as dificuldades enfrentadas pelo comércio nesse período, muito tempo com os comerciantes com as lojas fechadas. A gente sabe que foi uma situação bem complicada e acaba havendo uma compensação aí com o bom desempenho da indústria. A gente sabe que a indústria é o carro-chefe, né? Quando a indústria começa a ir bem, quando a indústria começa a retomar a sua produção, a ocupar quase que todo o seu parque fabril, mais funcionários são contratados, movimenta mais a prestação de serviço, consequentemente coloca mais dinheiro no mercado, e o comércio também ganha muito com isso, porque as pessoas vão mais para o comércio. Menos, eu acho que o comércio também vai ter que dar uma reinventada, porque aquela coisa que planejava para acontecer daqui 10 anos, aconteceu em 2. Exatamente. Ou seja, as compras online ficaram muito mais fortes do que as compras presenciais, mas eu também estou sentindo que as pessoas querem voltar para a loja, querem ver mais pessoas, querem fazer aquele contato humano, passear um pouquinho, né? Precisa. Esse número de 98,2%, ele no primeiro bimestre desse ano, ele é na comparação com o mesmo período do ano passado. Exatamente. Né, Zé? Janeiro e fevereiro de 2022 com janeiro e fevereiro de 2021. Temos aqui também a lista dos países que mais compraram os produtos aqui da região: Bélgica, Índia e Argentina. Exatamente. E legal, se você comparar os números, a gente vai ver que nós exportamos 156 milhões nesses 2 meses. No entanto, importamos 69 milhões. Então, quer dizer, a balança comercial que é legal também. Positiva, né? A gente exportou 90 milhões a mais do que importou. Ou seja, a gente está vendendo mais do que está comprando. E tem outros fatores também que agregam, que compõem todo esse cenário, né, Carlos? O dólar ficou muito caro. Em janeiro, fevereiro, o dólar ficou muito valorizado e o real, consequentemente, desvalorizado no mercado internacional. O que isso significa? Que os produtos brasileiros lá fora, no exterior, ficaram mais baratos. Porque, lembrando para o nosso ouvinte, a empresa ou os consumidores de outros países compram com o valor em real. E como tem dólar na carteira, ou seja, o produto fica super barato e fica muito mais competitivo no mercado internacional. Isso ajuda também.
Esse dado da Bélgica é interessante, olha, nesse período os destinos mais importantes das exportações de Rio Claro, quem lidera é a Bélgica, com 19,8%. É um número considerável, né? É considerável. A gente, é muito sazonal, né? A gente, você pega outro bimestre, por exemplo, você pode ver que a China, às vezes, está comprando. Tá alto, se entra produtos... a gente aqui está falando de produtos manufaturados, produtos que passaram por processos fabris. Se você pegar produtos de commodities, que são aqueles de soja, de cana, de açúcar, referente à agricultura, você vai ver que tem meses que a China vem e assume a liderança muito forte, porque é época da safra, é época que ela está comprando. Então, cada período tem uma característica bastante diferente, né? E isso tudo, né? Esses bons resultados, Anne, mesmo com todas as dificuldades que as indústrias brasileiras enfrentam, né? A luta aí do CIESP, da Fiesp, sempre continua tentando trazer melhores condições de trabalho, condições de igualdade na concorrência, as dificuldades, os obstáculos para o empresário prosseguem. Não tenha dúvida, os industriais brasileiros são verdadeiros heróis, né? Porque além da carga tributária ser altíssima, o que mais complica é a questão contábil, porque cada dia tem uma novidade, cada dia tem um tributo novo, são muitas regras, são muitas. A tributação brasileira, além dela ser muito agressiva, grande no seu percentual de cobrança, ela é muito complexa na sua aplicação. E isso demanda muito tempo das empresas, demanda muito tempo do industrial. Lembrando que muitos industriais, às vezes, eles são ou industrial ou que faz a contabilidade, porque tem muitas indústrias que são micro e pequenas, e isso é mais de 70%, isso é que dá sustentabilidade. Claro que as indústrias grandes têm um peso enorme, mas elas também dependem, porque as pequenas são fornecedoras, compõem toda essa cadeia produtiva, né? A situação poderia ser bem melhor, né, em relação aos números, se não houvessem tantos obstáculos. Não só a carga tributária, como também facilitar a parte contábil, a parte administrativa dessas... Para essas empresas, principalmente para as pequenas, né? Que a dificuldade é... O brasileiro, o empresário, ele quer pagar o imposto em dia, mas às vezes ele tem dificuldade, de tão complexa que é o famoso custo Brasil, né? Quando você vê com países desenvolvidos, a gente já participou de seminários internacionais lá na Fiesp. Tem empresas e empresários internacionais que têm dificuldade em entender o que é custo Brasil. Como assim custo Brasil? Eles não entendem que a indústria brasileira às vezes trabalha 5,4 meses do ano só para pagar imposto. É complexo. Difícil. Zane, você falou também, nós estamos conversando com o João Zani, gerente regional do CIESP, sobre os bons números apresentados aí no primeiro bimestre deste ano. Você falou sobre a questão da qualificação da mão de obra. É uma queixa também, né? Às vezes as empresas têm vagas disponíveis, mas não encontram profissionais, trabalhadores que tenham, né, o conhecimento, a qualificação necessária, exigida para ocupar essas vagas. Isso ficou bem claro nessa feira também no shopping. Você falou também sobre o importante trabalho que o Senai realiza na formação profissional aqui na região. Não tem a dúvida. Aqui em Rio Claro a gente tem o Senai comandado do professor Marcelo, que vem desenvolvendo um trabalho sensacional. O Senai de Rio Claro hoje está com a sua capacidade máxima de alunos, de tantos cursos que está oferecendo. Felizmente, hoje o jovem começou a procurar novamente o Senai para se qualificar, sentiu que precisa ter uma qualificação técnica, porque muitas vezes, cara, o jovem ele se qualifica, principalmente nesses 2 anos que ele ficou muito em casa, com essa educação à distância, que foi deficitária, não estávamos preparados para isso. A nossa educação presencial já deixa a desejar. Imagina quando você tem a educação à distância da rede pública. Não é uma crítica, mas é uma constatação, né? Clara, né? Ficou muito difícil, e agora nessa retomada os jovens estão sentindo que realmente, se eles quiserem entrar no mercado de trabalho, eles vão precisar ter uma qualificação técnica um pouquinho mais... Importante, né? É muito Para o jovem importante. Que tem que entrar no mercado muito cedo, só o ensino médio não é suficiente, né? Ele não preenche as exigências da maioria das empresas. Ele precisa ter uma qualificação técnica. Então, é uma dica, se você quer entrar no mercado, você que é jovem, que está nos ouvindo e quer entrar no mercado de trabalho, procure uma qualificação técnica na área que você gosta, na área que você tem aptidão. Se você tiver dúvida, procure o Senai. O Senai lá de Rio Claro tem uma equipe de docentes super competente, capaz de te orientar, falar
quais são os cursos que tem em Rio Claro, onde tem maior procura. Nós lá no CIESP estamos à disposição também, através do 35244910, ou presencialmente lá na Avenida Presidente Kennedy, número 900. Estamos à disposição de todos. E para aqueles também que querem tirar dúvidas sobre exportação, o CIESP dá assessoria e faz toda a documentação, certificado de origem, dá toda a orientação para você, empreendedor que quer exportar. Ou aquele que já exporta, precisa fazer sua documentação, não precisa de ter mais ninguém, basta ir lá que as nossas atendentes fazem todo o trabalho para você. Que é um apoio importante, né? Você falou dos pequenos, a dificuldade é maior para exportar, né? Fundamental. E essa documentação não é optativa, ela é necessária. Quando a gente fala muitas vezes as pessoas falam, o que é certificado de origem? O próprio nome já diz, certifica a origem do produto. Então, quando você vai exportar, tem os acordos comerciais internacionais que você precisa emitir esse documento. E o CIESP faz esse documento com exclusividade hoje em Rio Claro. Muito bem. Conversamos então. Mais algum detalhe que você queira destacar para o nosso ouvinte, o nosso internauta? Só um bom final de semana, curtam o carnaval fora de época, matem a saudade do samba. A Carla gosta, eu também gosto. Gostamos, né? Hoje é dia de acompanhar os desfiles pela TV. Tem desfile hoje e amanhã. E conte com a gente lá no CIESP. Zânio, obrigada, bom trabalho a vocês, sucesso aí, que a gente possa trazer você aqui mais vezes para trazer bons resultados, boas notícias para o nosso público. Obrigada, bom dia. Estamos à disposição. Bom dia a todos.